Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Camila Volpe, sou terapeuta, trabalho com desenvolvimento de pessoas e negócios e eu venho aqui partilhar com vocês um pouquinho sobre o tema de estresse, né, que nós falamos um pouco na live da FAPERP. E aí, devido ao fato da gente não ter conseguido salvar, então eu estou encaminhando para vocês um conteúdo especial resumido sobre tudo aquilo que a gente trabalhou aquele dia, tá? Nós falamos sobre o estresse, a origem do estresse, né? Da onde que ele veio, o que ele é, o que ele causa no nosso organismo. Então é muito importante a gente refletir o seguinte, que o estresse é um tipo de reação do nosso organismo de quando ele sofre algum tipo de ação. Por exemplo, se eu pegar uma caneta, né? Se eu pegar essa caneta e tentar curvar essa caneta, essa tentativa de curvar a caneta causa estresse na caneta. E o estresse é a curvatura, é essa mudança de estado. Como se eu pegasse um bloquinho de papel e fizesse a mesma coisa. O bloquinho tá assim, ao passo que eu curvo ele, o que acontece com o bloquinho? Eu estou causando um estresse. E quando eu solto, ele volta ao normal. Então, o estresse é todo tipo de reação que o organismo sofre, né, quando ele tem algum tipo de intervenção externa, onde ele é obrigado a sair da zona de conforto dele, certo? E aí, o que a gente precisa entender? Que nós somos seres, o homem é um ser emocional, que ele é dotado de emoções, né? Não tem como a gente viver e sobreviver sem emoções, tudo bem? Sendo ser emocional, a gente precisa entender o seguinte, que todos os seres humanos têm emoções e que tem um conjunto de emoções específicas que todo mundo tem e todo mundo conhece, que são as emoções básicas que a gente considera, tá? Então, vários estudiosos já viram, já levantaram várias vezes esses dados. Kurzweil, ele foi um dos estudiosos sobre o assunto e ele viu o quê? Que a alegria, a tristeza, a raiva, o desgosto, a surpresa e o medo são emoções básicas que todo mundo sente. E dentro delas tem várias emoções desmembradas, né? Que são como se fossem subtipos de emoção. Então, alegria, euforia, entusiasmo, todas relacionadas à alegria, felicidade, ânimo, né? Então, assim, dentro de cada emoção tem várias outras emoções que acontecem ali dentro, certo? E o estresse é uma dessas emoções, né? Desse tipo de ação e de reação e de emoção que o nosso organismo sente. Os educadores, como nós fizemos essa live baseada nos educadores, eles infelizmente são aqueles que estão à frente, né? Das escolas, das crianças, dos pais, da gestão, da direção, dos funcionários. Então, assim, eles têm que conduzir um número muito grande de pessoas e lidar com todas essas relações. E todas essas relações, elas estão ligadas a outras relações. Eu costumo falar assim, que nós fazemos parte, todos nós, do mesmo sistema. E que a gente passa a viver de uma forma melhor e mais leve e menos estressada quando a gente passa a compreender o sistema. Pois é, todos nós fazemos parte de um circuito, de um sistema onde todos estão interligados. Então, ao mesmo tempo que eu tenho as minhas dificuldades, minhas limitações, o outro também tem, o outro também tem e o vizinho do lado também tem, tá? Então, o que isso quer dizer? Que tudo que eu sentir, né, e reagir, automaticamente eu vou estar levando isso para o sistema que eu faço parte, para as pessoas que eu me relaciono, para as pessoas que eu conheço. E eu vou estar influenciando a vida deles de alguma maneira, da mesma forma que eles vão estar influenciando a minha. Por isso que às vezes é tão difícil lidar com a sala de aula, com o dia a dia de escola, com o conteúdo, com o estresse da criança, dos pais, da gestão. Por quê? Porque todo mundo tem as suas fragilidades, todo mundo tem as suas dores e seus pontos de estresse. E nós, enquanto educadores, o que a gente tem que saber, né? Mediar, né? Fazer um tipo de intervenção onde isso não aflige a gente, onde isso não tire o nosso foco, o nosso centro e onde não tire a nossa estabilidade emocional. Então, quando a gente fala de estresse na educação, quando a gente fala de estresse do educador, a gente tem que pensar um pouquinho que o estresse, infelizmente, as doenças emocionais são as que mais afetam os educadores. Os educadores fazem parte do grupo, né, dos profissionais de risco que sofrem com estresse.
Tem algumas áreas, né, como advogados, como médicos, enfermeiros, juízes e educadores, são aqueles que mais sofrem, né, de reações de estresse e aqueles que mais adoecem por conta disso, tá? Devido à grande demanda, ao grande número de pessoas que eles estão envolvidos ao mesmo tempo, tudo bem? E aí, o que a gente precisa aprender? A lidar com esse tipo de emoção, a lidar com situações difíceis, né? A gente tem que aprender a criar anticorpos para se defender de situações estressoras. Então, nós temos o estresse e o eustresse, tá? Então, o estresse é aquele tipo de reação que a gente sofre e que causa algum tipo de adaptação para o nosso organismo. E esse estresse pode ser positivo ou negativo, tá? Então, o estresse é quando é negativo e o eustresse é quando é positivo. Por exemplo, se eu estiver caminhando na rua e um cachorro do vizinho escapar e sair correndo atrás de mim, naquele momento eu tenho uma reação no meu organismo, né? Uma descarga emocional que causa um estresse, que esse estresse faz eu sair correndo. Esse estresse ele é positivo por quê? Porque eu preciso ter uma reação no momento para me salvar. Se eu estiver participando de uma corrida, tá? E aí é dada a largada e o meu organismo entra numa situação onde ele entra em ebulição e se estressa, porque eu preciso correr, porque eu preciso atingir, né, a minha meta, que é chegar no final o mais rápido possível. Então são estresses positivos, que é o eustresse, tá bom? E aí o estresse é aquele que é negativo. Então, por exemplo, quando alguém vem e me provoca, quando eu bato o carro na rua, quando eu não dou conta de terminar o meu trabalho, eu tô com muita coisa, tudo isso faz parte do estresse, que é aquela influência negativa que acontece na minha vida. E para a gente aprender a lidar com essas situações estressoras, nós precisamos do quê? De habilidades emocionais. Essas habilidades podem ser chamadas de competências emocionais, pode ser chamada de educação emocional, pode ser chamada de inteligência emocional, tá? Então eu vou citar para vocês algumas que eu marquei aqui para eu não me esquecer de falar para vocês, os pontos principais que a gente precisa se lembrar para a gente ter essa habilidade emocional de controlar as nossas ações e as nossas reações, tudo bem? Então é o seguinte, para a gente poder conviver em sociedade, nós precisamos de algumas habilidades, como consciência emocional. Eu preciso ter consciência das emoções que eu tenho, como que elas acontecem no meu organismo, e entender que eu tenho, você tem, o outro tem, o outro também, que é algo normal. Todo mundo tem emoção, porque todos nós somos seres emocionais. Nós precisamos aprender a lidar com autonomia emocional. Além de eu ter consciência das minhas emoções, eu preciso ter autonomia para lidar com essas emoções no dia a dia. Então é a outra questão, autonomia emocional, autonomia em sentir, né, agir e reagir. A outra é a adequação emocional. Como que eu vou me adequar na sociedade? Eu não posso agir impulsivamente em todas as situações. No momento de corrida eu preciso dar um impulso, no momento que o cachorro está correndo atrás de mim eu preciso. Mas no meu dia a dia eu não posso ser impulsivo dessa maneira, senão vai atrapalhar a minha rotina, as minhas necessidades, o meu trabalho, tá? Então eu preciso do quê? De adequação, de me adequar socialmente. Outra habilidade que eu tenho que desenvolver é a habilidade socioemocional, né? Então eu me adequei, e essa habilidade para quê? Para eu conviver com as pessoas em sociedade. Então como que eu posso conviver de forma saudável com as pessoas em sociedade? E a última habilidade é a habilidade para a vida, como que eu posso levar isso ao longo da minha vida e viver bem. Vocês perceberam? São pequenos detalhes que, se a gente parar para começar a observar, vai tornando a vida mais leve, a vida mais fácil. Por isso que quando a gente trabalha desde criança, fica muito mais fácil para as crianças, né, aprenderem a lidar e a conviver com as outras crianças, né? Geralmente, quando uma família tem habilidade emocional para lidar com as situações, os alunos chegam com maior habilidade emocional para isso. Quando os alunos chegam com maior conflito, é porque geralmente a família também tem maiores conflitos. Então a gente tem que pensar muito assim, as crianças aprendem o que vivenciam. Esse até é um tema de um livro, né, que vocês podem procurar para ler, para comprar, que fala justamente disso daí.
O que a criança vivencia no dia a dia, ela aprende, e é o que ela traz às vezes para a escola, né? E às vezes o que ela aprende lá com um amiguinho, com outro, ela não acaba também trazendo para casa, que quando a gente tem filho, a gente fala, nossa, mas onde que aprendeu isso? Nunca vi, eu não faço isso. Por quê? Porque ela vivenciou aquilo. Nós aprendemos muito mais quando a gente vivencia alguma coisa. E a mesma coisa a gente adulto. Quando a gente passa a vivenciar essa adequação emocional, esse equilíbrio, esse observar-se, esse autoconhecimento, se torna muito mais fácil a gente viver e sobreviver às demandas do dia a dia, porque não são nada fáceis, ainda mais em momentos de crise, em momentos mais delicados onde a gente passa, né? E aí, como que eu posso fazer para organizar tudo isso na minha vida hoje, né? Como que eu posso aplicar tudo isso na minha vida? Se você tem um índice de estresse elevado, se você sofre de estresse, conhece alguém que passa por estresse, na sua família, algum amigo, algum parente ou você mesmo, é importante entender algumas coisas. Tudo que a gente organiza, estabiliza, certo? Então, nós precisamos começar a organizar a nossa vida para a gente encontrar estabilidade. E a melhor maneira da gente começar a organizar é por meio da rotina. Precisamos criar rotina em primeiro lugar. Tá? Então, quando a gente tem rotina da semana, de como vai ser, das atividades, tudo fica mais leve, tudo fica mais tranquilo e fica mais fácil. Outro ponto, né? A rotina do trabalho. Então, assim, nós organizamos a rotina da nossa casa, da nossa família, agora a gente vai organizar a rotina do nosso trabalho, que isso vai aliviar também, né, nesses momentos onde está tudo muito confuso. Eu preciso começar a colocar cada coisa no seu lugar. A minha casa vai funcionar assim, o meu horário de trabalhar em casa, cuidar das coisas da casa será este, e este será o meu horário de trabalho, vai funcionar da seguinte maneira, certo? Outra coisa, coloque tudo no papel, anote, faça a relação, organize, vá colocando, coloque na geladeira, coloque no armário, no mural, como você vai ter que seguir essa semana, para que toda hora que você passar por esse lugar, você bater o olho, você se lembrar, né, da sua rotina, do que tem que ser feito, porque o nosso cérebro às vezes esquece, né, da disciplina do dia a dia, tá? Outra questão, separar um lugar de trabalho que a gente precisa. Então, como estamos tendo que trabalhar em casa, precisamos criar um ritual para trabalhar em casa, né? Ter hora certa para entrar, ter hora certa para sair para o almoço, para voltar do almoço, para sair, e tem que ter um lugar certo para você trabalhar. Você não pode trabalhar na lavanderia, dentro do armário, na cozinha, enquanto assistindo televisão, fazendo comida ao mesmo tempo, não. Separe um cantinho, mesmo que você não tenha um espaço que você possa reservar para isso, mas que você tenha um cantinho seu, onde quando o momento que você resolver sentar para trabalhar, o que você tem que sentar para cumprir o seu horário, seja um espaço seu, um momento seu, e que você não tenha interferência, tudo bem? Não importa o cômodo da casa, o que importa é você ficar ali centrado, trabalhando e não sofrendo interferência. Tá? Outra coisa, separar as prioridades, né? Separe o que é urgente, o que é importante, o que não é urgente, o que não é importante, né? Se a gente aprender a segmentar e direcionar por nível de urgência e importância, a gente vai entender que tudo vai ficar mais fácil. Eu vou até mostrar a minha matriz aqui para ver se vocês conseguem entender um pouquinho. Eu fico com ela na minha mesa e vou conferindo conforme eu tenho minhas atividades, tá? Então, um lado aqui eu coloquei urgente e importante, são as coisas mais urgentes e importantes que eu tenho para resolver, que eu tenho data para cumprir, para entregar. Não urgente, mais importante. Então, é uma coisa que não é urgente, mas ela é importantíssima para eu fazer. E se eu der prioridade para sempre estar conferindo essa lista e estar fazendo, ela nunca vai passar para cá e vai me atropelar de um monte de coisa urgente. Depois aqui embaixo, não urgente, mais importante, são coisas que não são urgentes, mas que são importantes também para você cuidar, tá? E aqui, não importante, não urgente. O que quer dizer? Que tem um monte de coisa que não é importante para a gente fazer e não é urgente, que às vezes a gente passa na frente das prioridades. Por exemplo, urgente e importante é eu gravar esse vídeo para vocês, né? Porque como a gente não conseguiu disponibilizar a live, disponibilizar o webinar, então é urgente e importante eu disponibilizar o vídeo. Não urgente, mais importante, é eu terminar um relatório que eu tenho que fazer, que eu tenho até o final da semana para entregar. Se eu não terminar até sexta-feira ele vai se tornar urgente e importante, certo? Depois, não importante, mas urgente. Por exemplo, eu tô aqui trabalhando e minha bateria do computador tá fraca, tá? Eu preciso do computador para trabalhar. Se ele parar,
né? E eu não vou ter como trabalhar. Então, o que vai acontecer? Vai deixar de ser uma coisa que não é importante no momento, a bateria é fraca, e vai se tornar urgente. Então eu preciso cuidar disso também. Eu preciso cuidar para que o meu computador não dê problema. Ou o meu carro que furou o pneu, ou a geladeira que deu problema. É uma coisa que não está no script do trabalho, mas que se torna urgente. Então eu preciso cuidar da bateria do computador para eu ter como trabalhar. Vocês entenderam? E não urgente, não é importante, é ficar batendo papo no WhatsApp, ficar em redes sociais, ficar, sei lá, pensando em sair para comprar coisa, supérfluas, não que não seja certo, mas o que é? Vamos trabalhar primeiro, vamos fazer o que é urgente, o que é importante, vamos fazer render, vamos ter foco. Vocês entenderam? Quando a gente coloca nessa planilhinha aqui e organiza, fica muito mais fácil, porque a gente passa a acompanhar e a cobrar, né, esses direcionamentos da gente, tá? E aí, deixa eu ver o que mais que tá faltando aqui. Falei a questão dos horários para vocês, que é importante a gente ter também os horários, horário de entrar, horário do almoço, de sair e horário de descanso, assim como o horário de fazer as atividades domésticas. Eu em casa estou fazendo o quê? Eu deixo para o final de semana, né? Então eu vou lavar roupa no final de semana, vou organizar a casa. Eu faço o básico no dia a dia, nos intervalinhos entre o horário do almoço, né? O finzinho. Muito importante para a gente é ter lazer. Nós precisamos ter lazer. Então nós temos um monte de atividade, um monte de responsabilidade, um monte de coisa, mas também precisamos ter lazer. Então essa é a minha dica muito especial para você, né, que é educador, para você que sofre de estresse. Eu gostaria de, né, conseguir te ajudar de alguma maneira e fazer você entender que é normal, que é natural em situações diferentes causar um certo estresse na gente. Mas não é natural a gente prolongar esse estresse, a gente precisa cuidar para que isso não se torne uma patologia na nossa vida, tá? Então eu espero ter ajudado, que Deus abençoe vocês e nos vemos em breve.